screwed up the relationship would become. Percebi que merda seria essa relação depois, mas na época a gente queria só fazer teatro e a gente tentou encontrar algum espaço, uma sala, e aí a gente começou assim, as coisas foram progredindo como um efeito de bola de neve. Assim, vamos fazer isso aqui de novo. Parece que eu estou falando de algum relacionamento amoroso, estranho. A gente se conheceu, ei, você quer repetir isso outro dia? Mas foi mais ou menos assim, de um jeito estranho. E aí, isso foi o nosso primeiro espetáculo e as coisas continuaram daí como uma bola de neve. Ah, você quer fazer isso? Você quer fazer esse espetáculo? E aí eu dizia, sim, talvez devêssemos procurar algum tempo para fazer isso, então vamos levar isso para o Festival Fringe. E aí tudo aconteceu de forma muito orgânica, o que foi meio estranho, mas um estranho bom. Eu acho que, com base no que você estava dizendo também, tem uma coisa muito masoquista no nosso relacionamento, e surgiu de trabalhar um espetáculo sobre a Grécia, o que os gregos nos falavam e o que a gente sentia que nos relacionava a eles, o que nos relacionava mais ao vermos eles no espetáculo era a humilhação. Então, quando me viam humilhar o Nassi, eles viam essa relação na União Europeia, com a União Europeia. E para eles foi uma conexão imediata com a situação que é muito política e econômica, mas que percebemos que a melhor maneira era não necessariamente falar sobre a política ou sobre a economia por trás, e sim mostrar essa situação entre duas pessoas só numa sala. E o mesmo aconteceu com Palmira. A ideia de, bem, então, isso aconteceu no primeiro e agora, para onde vai esse relacionamento? Provavelmente vai piorar. E piora porque descobrimos que também queríamos falar sobre a situação na Síria e no Oriente Médio e como vemos esses acontecimentos. Eu acho que a terceira coisa é que estamos nos preparando para um terceiro espetáculo é pensar bem, agora há escombros por todos os lados, ruínas, e aí o que acontece depois? A gente continua esse conflito ou vamos parar e tentar conversar? Então começa com um lugar de muitas divisões muito fortes e a partir dali teremos que conversar em algum momento. E também é interessante porque é muito atual também essa ideia de debate polarizado e política polarizada. E como podemos talvez entrar em alguma espécie de reconciliação ou processo de paz ou algo assim. Agora, depois eu já vou abrir para o público um pouquinho da relação de vocês. Vocês trabalham em Bristol, é isso? Não? Not anymore. Vocês começaram em Bristol e agora estão em? Used to. Used to. Ok. Em London. Vocês poderiam falar um pouquinho, então, como que vocês se relacionam com a cidade e com outros grupos teatrais e como vocês localizam o trabalho de vocês em relação à cidade e o teatro que se vive? Você quer falar sobre Bristol? Bem, eu sou de Londres, então eu fiz teatro em Londres por bastante tempo e foi recentemente que nós começamos a pensar sobre o que isso significa e como é tentar ser um criador de teatro numa besta como Londres, num monstro como Londres. Eu ainda estou descobrindo isso de certa forma, porque ainda estou tentando descobrir o nosso lugar ali.
de certa forma. Em termos de onde começamos, em Bristol, foi, na verdade, necessidade. A gente ia onde podíamos para encontrar um espaço para o espetáculo. E essa era a coisa mais importante, era só uma questão de encontrar esse espaço gratuito, na verdade. E ainda é mais ou menos assim em Londres, que é bastante difícil, é uma coisa bastante difícil de se fazer. Você viveu em Bristol antes? Eu fui para Bristol para fazer teatro, mas nunca morei lá mesmo. Eu convidei o Nassi para vir trabalhar em Bristol porque era muito mais fácil encontrar espaço lá. E foi por isso também que eu me mudei para Bristol antes. É que havia uma comunidade forte, uma rede forte de pessoas tentando ajudar jovens criadores no teatro. E aí voltar para Londres é um desafio grande pelo fato de que você não encontra espaço muito facilmente e não há uma sensação de comunidade, um sentido de comunidade forte. Então, para que nós não monopolizássemos aqui e a coisa se torne um pouco rígida, né? Que vocês já intervissem, dando foco, porém, em processo criativo, ok? Vamos tentar nos deslocar um pouquinho na pergunta de como eles trabalham, como eles chegaram até, né, Palmira, o espetáculo que vimos ontem. Pode ser? Vamos lá, gente, vai. Vai. Oi. Tendo em vista que o espetáculo, depois que estreia, continua em processo criativo, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a recepção do espetáculo, que é muito determinante, né, para o próprio espetáculo. Tendo em vista os diferentes contextos culturais em que vocês apresentaram a peça, em diferentes cidades ou diferentes países, como é a relação com o público com a questão da manipulação, da relação, da sedução, como diferentes plateias em diferentes cidades ou contextos reagem a essa manipulação, né? É isso. Eu acho que no contexto brasileiro é bastante diferente, porque é muito longe de casa. E apesar de entendermos a situação política aqui um pouco, ao mesmo tempo não entendemos nada. A gente só ouviu falar coisas lá de longe sobre a situação aqui, sobre o que aconteceu depois do impeachment ou do golpe. E as pessoas estão falando sobre isso, então é a única sensação que temos sobre o Brasil. Agora, trazer esse espetáculo aqui, como na primeira vez que apresentamos ontem, não tivemos nenhuma sensação, a gente não tinha nenhuma ideia da leitura das pessoas sobre o espetáculo. Na verdade, para nós era muito mais sobre a nossa percepção dos acontecimentos e como as coisas estão sendo manipuladas pela mídia, também na forma como falam sobre o Oriente Médio, mas aqui tudo é novidade. E, de certa forma, ainda é um mistério, eu acho. A gente falou um pouco com algumas pessoas, com as pessoas, mas ninguém disse, olha, isso me faz pensar em o que aconteceu recentemente, ou a gente não sabe. Mas também o que há de interessante na peça é que ela é muito aberta e que todo o país vai ter uma leitura diferente. Por exemplo, na Espanha, no outono, estávamos lá e teve a questão da Catalunha e a sua independência e a resposta de Madrid. Então foi muito tenso e muito elétrico. E na noite do espetáculo, o parlamento catalão estava votando por sua independência, por exemplo. E o público tinha um silêncio total, porque as pessoas estavam com medo. Enquanto assistiam, tudo em que pensavam era que nós estávamos representando a
Espanha soberana contra a Catalunha. Era tudo em que pensavam. E acho que vai ser o mesmo quando formos à Sérvia, à Bósnia. Em Sarajevo, a peça com os destroços no palco vai ser uma evocação muito forte do que aconteceu e da cidade em que estaremos apresentando, que também já esteve em escombros. Então, saber exatamente como isso ressoa em cada indivíduo é impossível. Cada um tem. Algumas pessoas não pensam no lado político, e tudo bem. Algumas pessoas pensam, isso aqui é uma quebra de um relacionamento, isso aqui me remete a o que eu experimentei com uma pessoa em um relacionamento, e tudo bem. Has anybody given him a hammer? Has anybody given you? No, not really, no. Todo mundo diz depois, eu teria te dado o martelo, eu teria te dado, mas nunca aconteceu de verdade, então, não sei. Não aconteceu. Mas, em termos da manipulação, eu acho que é interessante, fizemos em alguns lugares, né, mas a sensação é de que eu não senti uma grande diferença em termos de reação das pessoas a essa manipulação. Eu acho que é bastante universal em termos da reação. Quando alguém recebe o martelo e quando o público entra nessa situação. Eu acho que você vê alguns padrões nesse tipo de coisa. Eu acho que isso é confortante. A gente se sente assim mais ou menos como se estivéssemos todos no mesmo barco. 1, 2, 3 e... Então, eu gostaria de... Vão se aquecendo, tá? Enquanto isso eu vou ocupando os espaços que a gente tem pouco tempo. Vou jogar, então, duas coisas a mais, que aparecem sempre nas leituras que são feitas, né? A primeira é o trabalho de clown. Se é alguma coisa consciente para vocês, tecnicamente bem definida, a complementariedade, enfim, o jogo entre o clown branco e o Augusto, que fica muito evidente no trabalho, mas eu gostaria de saber se isso é algo que vocês trabalham, né? E com a precisão, enfim, da técnica de clown, ou se é algo que vocês espontaneamente, intuitivamente resolvem. E a outra pergunta é a relação com a música, porque eu li que no coletivo teatral que vocês meio que, enfim, interagem, trabalham, existe uma pesquisa musical, sobre a dramaturgia, a relação da música com a dramaturgia. E aparece em Palmira uma escolha muito precisa de hits, né? Clássicos, né? Que se remetem a estados, enfim, afetivos, criam paisagens, ambiências, né? Que vão contrastar ou fortalecer as relações, os vínculos que surgem. Então, gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre o clown e a música. Bem, a questão do palhaço, sim, está presente no trabalho. Eu acho que, em parte, isso é porque nós dois gostamos de humor bastante e somos fãs de humor. Mas eu também estudei um pouquinho no curso que fiz, tinha muito clown, palhaço. Era um curso baseado em palhaço e trabalhamos muito com isso. Então eu acho que isso entrou na nossa relação. E com certeza foi uma inspiração. E a nossa dinâmica aconteceu, eu acho, bastante naturalmente. Não foi uma escolha consciente que tentamos fazer isso. Não, simplesmente apareceu, de certa forma. Sim, foi uma verdadeira descoberta do fato de que o que a gente fazia à medida que improvisava, nós descobrimos que alguém estava sendo oprimido e alguém era o opressor. E isso foi algo que, por exemplo, é algo que nós não esperávamos, mas surgiu a partir da improvisação e da narrativa e das histórias que estávamos observando.
Mas acho que não há muitas pessoas dizem, isso aí é tudo um jogo de palhaço e me faz pensar muito em palhaços, mas na verdade não é algo que nós fizemos conscientemente. Na verdade, isso vem de uma relação e também é como se fosse uma extensão de nós mesmos, que às vezes é um pouco assustador. Ter que bater em alguém ou ser muito cruel com alguém. Eu sinto que eu tenho o potencial de fazer isso, sabe, quando eu faço isso com o Onasi. E isso é bastante assustador. Quando você chega tão longe, quando você chega a usar a violência. Eu nunca uso a violência na vida real, mas eu sinto que eu tenho esse potencial e isso é uma coisa estranha. E a música? Acho que é legal quando você toca uma música e isso pode mudar o clima da sala. Eu acho que isso é uma coisa ótima que a música pode fazer. E a gente ouve muito música também enquanto fazemos os espetáculos. Começamos a fazer uma certa playlist de diferentes músicas que podem se relacionar ao que estamos falando e o que ressoa conosco. E sim, acho que a música com certeza é algo que nós podemos usar para dar uma base para o que você está fazendo, ou então para tornar algo mais intenso, mais dramático. Então a gente pensa bastante em quais músicas vamos usar, que músicas são corretas. Isso pode ser por muitos motivos. Por causa do clima, por exemplo, e às vezes parece muito. Há escolhas muito óbvias, mas também são as escolhas que gostamos, porque a gente não leva isso tão a sério, de certa forma. Não há uma coerência verdadeira na escolha da música. Então, por exemplo, para tocar jazz, foi uma coisa que nós pensamos, será? Vamos mesmo fazer isso? Vamos usar essa música que fala de tomatoes e tomatoes? Parece uma escolha óbvia, mas o Onasi pensou, não, é ótimo, porque, na verdade, isso aí diminui um pouco da experiência anterior e como o público, você pensa, o que está acontecendo aqui? Por que eles estão fazendo isso? É um choque com o que eu estava assistindo até ali. Então, isso sempre vai contra o fluxo. E ela fala muito bem também. Nós não falamos sobre os assuntos dos quais falamos. A gente tenta não mencioná-los em nenhum momento, mas aí você só coloca alguma coisa ali, só dá uma cor para aquele clima, o público entra naquela mentalidade, digamos. E no Lakshopyanga foi uma escolha. Na verdade, nós vimos um concerto russo lá em Palmira, e quando o exército russo voltou à cidade de Palmira, mas era uma música muito russa que estavam tocando, e a gente não ficou confortável usando uma referência muito clara à Rússia, porque estávamos tentando ser o máximo de abertos, mais abertos possíveis. E Lakshopyanga é lindo demais e nós dois gostávamos disso, e então era a única escolha que nós fizemos. Isso é bonito, precisamos usar isso nesse momento. E no fundo o microfone. Bom dia, meu nome é Sérgio. Eu assisti anteontem e eu percebi que algumas coisas aconteceram no espetáculo que talvez não estivessem no roteiro, no script. A quebra da vassoura, talvez alguma coisa com as legendas, enfim.
E aí eu percebi 3 partes bem definidas. Uma primeira parte que se estabelece o jogo com muita intensidade, ainda com a plateia sendo provocada, mas sem necessariamente uma interação. Um segundo momento, que para mim poderia até ser um segundo ato, onde a plateia é realmente provocada no sentido de convidada a interagir e a se colocar. E, por fim, um terceiro momento, onde há um recuo novamente, a cena ela se volta para dentro do palco, a plateia não é mais convidada de uma forma, vamos dizer assim, mais clara, né? Na verdade, eu percebo que há um fade-out, uma entrada para finalizar a obra com a saída. Diante dessa minha percepção, desses 3 momentos do espetáculo, a minha pergunta é a seguinte: como que vocês, no processo de criação, na elaboração, pensaram essa interação com a plateia? Porque, para mim, houve realmente uma intensidade. Eu fiquei muito tenso. Vocês conseguiram criar nesse jogo comigo uma questão que eu fiquei muito tenso. Eu pensei, isso aqui pode ir para um lugar assim, perigoso, né? Uma tensão muito violento. E aí eu pergunto para vocês isso, esse momento da plateia, como que vocês criaram isso? Vocês têm essa expectativa eventual de a plateia ir para um outro lugar de violência mesmo, ou de posições mais violentas, já que elas estão sendo provocadas para isso, ou com esse contexto de violência? E se vocês têm algum recurso já dentro do roteiro de vocês, se isso acontecer, quer dizer, como é que a gente faz? A gente sai pelos fundos? Eu fiquei bastante curioso com isso. Obrigado. Obrigado. I think the thing about the audience is that essa questão do público é o seguinte: nós somos o público. O público também é a forma como nós nos relacionamos com esse evento. Então, em primeiro lugar, nós tivemos que compreender como nós, na condição de espectadores, interpretamos esses eventos do Oriente Médio. Será que nós somos cúmplices dessa violência? Porque, de certa forma, os nossos países são cúmplices da violência, porque nós elegemos as pessoas que aceitam que isso aconteça. Então, de certa forma, muitas vezes nós olhamos de longe para o evento, mas nós acabamos sendo mais cúmplices do que parece. É isso que nós tentamos fazer com o público, mostrar que todo mundo é um cúmplice do que está acontecendo. Agora, com relação ao processo criativo, sim, nós passamos bastante tempo fazendo experiências e trabalhando com o público de teste, digamos assim. Nós trabalhamos no espaço de uma galeria com a peça Palmira. Nesse espaço da galeria tinha gente chegando e saindo conforme nós encenávamos o espetáculo. Era um trabalho em andamento mesmo. E foi com esse público que nós fizemos vários testes. E rapidamente nós entendemos que, bom, somos nós dois em um cômodo com o público. Essa é a jogada. Tem esse relacionamento triangular. E a partir daí a gente tenta, experimenta várias coisas e vê o que funciona. Vê o que gera uma reação das pessoas. Vê o que faz as pessoas rirem, ou ficarem se sentindo ameaçadas, ou ficarem pouco à vontade. Mas a gente realmente brincou com essa questão do perigo. Quanto mais o negócio parece perigoso, mais as pessoas ficam um pouco à vontade, porque elas não sabem o que está acontecendo. Elas falam, caramba, o que está acontecendo aqui? E elas pensam, e o que eu devo fazer? Será que é melhor eu parar tudo? Será que é melhor eu interromper o espetáculo? E às vezes isso acontece. Por exemplo, teve uma senhora em uma das apresentações que levantou a mão e falou, por favor, parem. Eu quero que você pare o que você está fazendo com ele. E claro que a gente continuou, a gente não parou, mas nós demos ouvidos ao que ela falou, porque é muito interessante quando algo assim acontece, quando alguém interrompe essa violência, ou quando alguém fala, olha, devolve a cadeira para ele, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. É sempre muito interessante quando isso acontece. É interessante também quando nós não nos sentimos seguros, quando a gente sente que talvez alguma coisa aconteça de repente. Exato.
Com relação ao processo também, como ele falou, nós trabalhamos em uma galeria. E nós tínhamos um tipo de ensaio com um período determinado. O público ia passando por ali e isso nos deu muita prática de como gerenciar esse tipo de reação. Us as performers, we have to be able to kind of like Com relação às legendas, por exemplo, nós que somos os artistas, precisamos sentir o que está acontecendo e como o público reagirá. Então, sim, o roteiro muda bastante. O roteiro não é estático. A gente muitas vezes pega caminhos diferentes e toma decisões diferentes, principalmente naquela parte do martelo. Porque dali pode ir para qualquer lado. Como ele falou também, o que nós aprendemos com a experiência é que muitas vezes nós não precisamos fazer muita coisa para conseguir esse efeito de tensão. Não é? Quando alguém fica ali parado segurando um martelo na mão, muitas vezes só isso já gera essa reação. As pessoas já ficam dessa forma, sentindo que tem alguma coisa errada. Então, fazendo muito pouco, nós já conseguimos esse efeito. E quando fica violento, ou se ficar violento, eu acho que não. Nós não fugiríamos. Nós ficaríamos ali tentando mediar a situação, resolver a situação. Não aconteceu por enquanto. Nunca aconteceu conosco. Pelo menos não por enquanto. Seria interessante se acontecesse. Bom, obrigado pela ótima pergunta, que partiu da recepção, né, da análise do espetáculo, depois se reportou ao processo. O que eu noto em relação a isso é, assim, do ponto de vista da formação e do treino, né, do processo em si, como que vocês vão crescendo e adquirindo, né, permeabilidade, né? Desde que vocês entram, né, no palco, se instaura a permeabilidade, né? E que vamos dizer, do ponto de vista da instalação, ela é anunciada pela luz, né, que nos banha, que envolve o público, né, pela cotidianidade que se instaura nos gestos, né? Então, acho que isso é algo que fica evidente e imagino que tenha sido super presente nos processos, né, e que tem a ver com os processos identitários, né, de como vocês fazem teatro. E que, de certa forma, deixa de ser teatro como linguagem que se impõe e passa a ser muito mais performance como como uma linguagem que se dilui, que se mistura, né? Então vocês ficam nessa fronteira, que eu acho que isso fica muito evidente, que claro que eu imagino que tem a ver com a história de vocês com o ato de atuar, né? O modo de atuar, melhor dizendo. Oi, eu fiquei curiosa para saber como foi a criação do primeiro espetáculo, como foi o processo, como é a recepção dele, se esse espetáculo ainda está circulando. Você tem origem grega, não é isso? E, enfim, o que é que isso influenciou tanto na outra obra como nessa agora, em Palmira? E queria saber se vocês já estão trabalhando em outra coisa e qual seria esse próximo disparador para essa obra, né? Porque ela é muito ampla, ela pode falar de muitas coisas. Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Palmira vai interpretar do jeito que ela chegar para ela. Então, eu queria saber também sobre a criação desses dispositivos que são muito simples, assim, que a identificação é muito fácil, apesar de situações que saem um pouco do real, por exemplo, alguém segurando um martelo, enfim, isso não necessariamente vai acontecer no nosso cotidiano. É muito mais fácil uma pessoa chegar com uma arma numa escola e atirar, mas isso não levaria para outros cantos, isso, né, teria uma interpretação muito direta, e o martelo não. Então, como é que vocês chegaram em Palmira a essas situações, a esses dispositivos, a esse mote? Como foi o espetáculo anterior e o próximo? O espetáculo anterior é Eurohouse. Eu acho que esses motivadores, what we read
and what we hear about. Esse mecanismo são as coisas que nós vemos na mídia, as coisas que nós vemos nas notícias, por exemplo. Essa é uma grande influência que nós temos. Por exemplo, o martelo veio de um improviso que o Nassim mostrou no palco. Aquele momento é real. Aquele é um momento de algo que está acontecendo em um ambiente conosco. A gente não filmou aquilo depois. E nós gostamos muito disso. Foi um momento real. Teve toda uma espontaneidade do momento. E nós conseguimos registrar isso em uma gravação. Além disso, eu acho que tem coisas que entram no local ou entram no processo sem que nós nem percebamos. A gente acaba nem comentando tanto sobre isso, falando, olha, eu li esse artigo falando de um cara com martelo, vamos usar isso na peça? Não é assim que funciona. Nós trabalhamos juntos, em um ambiente, fazemos um improviso e por algum motivo, em algum momento, tem um martelo ali, a gente pega o martelo e começa a fazer uma certa ação. E daí a gente fala, poxa, ficou interessante, vamos usar isso? E aí, no final do processo de improviso, a gente fala, ficou legal, vamos anotar isso, vamos pensar se a gente deve usar isso ou não e depois a gente decide. Por exemplo, a gente pensa em como essa imagem do martelo talvez remeta a Palmira. Ou, por exemplo, em Paris tem muitos ataques de pessoas que chegam nos policiais e atacam os policiais com os martelos. Não sei se vocês sabem disso. Isso aconteceu muito ano passado em Paris. Então, essa foi outra consideração. A gente considerou isso, mas a gente não esperava que essa fosse a interpretação. A gente não estava preparado. É como se fosse uma interpretação subconsciente. E de tudo que a gente vê e ouve e vivencia mesmo na vida, aquilo acaba entrando na peça. Exato. E pensando nesses motivadores, isso cria muito material. É material, 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 um atrás do outro. Alguns são bons, alguns não são. E no fim de todo o processo, a gente vai sentindo qual é o certo, qual é o material que mais funciona. No Eurohouse também. Qual era a sua pergunta mesmo? Ah, ela mencionou a minha ascendência. Sim, metade da minha ascendência é grega. E sim, a minha ascendência grega afetou o Eurohouse. Se vocês não sabem, o Eurohouse foi o nosso primeiro espetáculo e ele fala sobre o relacionamento entre a Grécia e a União Europeia lá naquela época em que eles tinham um relacionamento de várias medidas austeras impostas sobre a Grécia, por volta de 2015 principalmente. É claro, isso faz parte da minha história. O meu pai é grego e eu nasci no Reino Unido e vivi no Reino Unido quase a minha vida inteira. Mas eu tenho vários familiares na Grécia e eu vou lá com bastante frequência. Então sim, esse tipo de material estava bem presente na minha cabeça. E quando nós criamos o espetáculo, nós fomos passar 2 semanas na Grécia, conversando com vários familiares meus, falando com vários amigos que nós tínhamos lá e coletando esse material de todas as pessoas que conhecemos. Ficamos 2 semanas em um cômodo em Atenas. E olha, a atmosfera era muito interessante, tinha vários protestos acontecendo. Essa atmosfera acabou permeando bastante a obra. Realmente, ela teve um efeito muito grande no que nós criamos. É claro que os 2 espetáculos falam de coisas que aconteceram na vida real e que apareceram nos noticiários, mas ambos os assuntos são muito emotivos para nós. São muito pessoais para nós. Nós ficamos muito chateados com o que aconteceu na Grécia e foi por isso que decidimos criar uma obra sobre isso. Também ficamos muito incomodados com o que estava acontecendo na Síria e no Oriente Médio, pensando, claro, no efeito que isso tinha em vários países. Na Europa, por exemplo, tinha várias pessoas se revoltando contra os muçulmanos. A questão do terrorismo e da interpretação do terrorismo também é algo que nos incomoda, mesmo que de forma indireta. E mesmo de forma indireta, nós sentimos que esse assunto é muito próximo à nossa realidade. Está ali sempre.
Então, sim, nos nossos trabalhos, nós abordamos assuntos que são muito próximos a nós, porque como eles nos afetam de uma forma emocional, nós queremos que eles te afetem de uma forma emocional também. Muitas vezes, quando vemos o noticiário, nós nos sentimos distantes daquelas questões. Nós não temos um apego emocional, mas na verdade nós devíamos ter, porque essas coisas acontecem no mundo real neste exato momento. Nós ficamos chateados com essas coisas. São coisas que nos afetam. É chato, né? É triste. E o ponto de início do nosso próximo espetáculo está bem em um momento incipiente. Mas nós estamos trabalhando com os conceitos da esquerda e da direita dentro do espectro político. Nós queremos abordar como esse espectro está no momento atual. Nós estávamos assistindo um vídeo de algo que explicava como agora, mais do que nunca, não existe um diálogo entre a esquerda e a direita. E a ideia não é só que um lado fala, olha, eu discordo de você. Não, um lado fala, eu odeio o que você está dizendo. Eu tenho nojo de você por causa das suas crenças. E isso acontece vice-versa, de um lado para o outro. E isso é assustador. Nós achamos que isso é muito assustador. E claro, isso também tem a ver com como nós finalizamos o espetáculo de Palmira. Eu acho que com base no que nós já fizemos, muito embora estejamos só no começo do processo, nós estamos tentando de trabalhar com aquele conceito da divisão para chegar a algum tipo de consenso ou algum tipo de diálogo. E é difícil fazer isso. Não é fácil, porque a gente começa em um ponto do que aconteceu no Eurohouse e no Palmira, que foram acontecimentos extremamente violentos. Depois de toda aquela violência, por que um lado ia querer falar com o outro? Mas a ideia é explorar essa tentativa. A nossa terceira obra será sobre isso. E eu acho que isso está conectado, sim, ao que alguém falou pra gente ontem. Essa pessoa disse que estava conversando com os atores de Minefield, que também está passando aqui. Esses atores são veteranos de guerra, e essa pessoa falou, poxa, eu acho que devia ter uma peça parecida, não entre os soldados da Argentina e do Reino Unido, mas entre os soldados do Paraguai e do Brasil, por causa do que aconteceu no passado. E esse cara, que é um veterano de guerra, falou, olha, eu acho que a gente não tem que falar de guerra e conflito no momento. Eu acho que a gente tem que falar sobre paz e reconciliação. Isso me fez pensar bastante no que a gente está fazendo. No momento, com o nosso contexto, parece ser muito difícil abordar o consenso e o diálogo, mas é justamente por isso que é tão importante falar disso. É complicado, mas é o que precisamos fazer. Eu acho completando, eu acho de grande inteligência esse mecanismo que eles utilizam de leitura da realidade, né? Então eles partem de notícias, enfim, daquilo que nos é, enfim, hiperpresente, a superpresença, né, da notícia, da mídia, e depois transportam tudo isso, tratam tudo isso num nível que é da relação humana, direta, né? Reduz, condensa, minimaliza, né? E permite o entendimento de qualquer um, mesmo daquele que não tem a notícia. Acho isso genial. Grande teatro. Então, o monumento é quebrado, o monumento teatral, a linguagem teatral, o edifício teatral, ele é totalmente quebrado e recomposto nessa dimensão que é minimalista mesmo, do jogo. Eu queria perguntar um pouco sobre o processo criativo da escolha dos objetos da cena, assim, porque é um cenário mínimo, de certa forma, então eu acho que eles têm uma força simbólica e dramática, cada objeto, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E se tem alguma relação particular com Palmira, ou se é muito mais, não sei, como é uma temática meio universal, então se foi mais nesse sentido da relação entre vocês, como que foi essa escolha? Assim?
Se os pratos quebrados têm a ver com For a, example, you have com a broken tradição dishes. grega de quebrar Do broken pratos. dishes have to do with your Greek heritage? Yeah. Yeah. As pessoas acham mesmo que a gente quebra os pratos por causa da minha ascendência grega. Não sei, talvez. Talvez seja por isso. Nós pensamos nesses acessórios por duas vertentes. Ambas são negativas. Não, brincadeira, gente, não são. Uma das vertentes é a seguinte: nós usamos tudo que está ali naquele cômodo à nossa volta. Muitas vezes, a gente simplesmente pega algo e usa. Por exemplo, a gente entra num local e tem um negócio engraçado ou divertido. E a gente fala, vamos brincar com isso aqui. E a gente usa aquele objeto para inspirar a nossa ação. Por exemplo, tem aqueles skates, né? E aqueles skates estavam em um local em que a gente foi trabalhar. E era para a gente criar o espetáculo, mas a gente passou quase que o dia inteiro brincando com aqueles tipos de skates. E é super divertido. A gente ficou ali gravando videozinho besta com a gente girando aqueles skatinhos. E dançando em cima deles. E no fim das contas, esse acabou virando um dos meus acessórios favoritos. Uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, inclusive. Foi uma vitória pessoal para mim. Agora, a outra vertente que nós usamos tem a ver com os pratos. E a gente passou muito tempo pensando no que nós iríamos usar. A gente sabia que precisava de algo que quebrasse. De alguma coisa com esse tipo de característica. E por um tempinho a gente ficou procurando porque parecia muito importante para nós escolher o objeto adequado. Os pratos, nesse caso, foram muito bons, porque eles são de fácil acesso e é fácil quebrá-los. E tem muito prato pelo mundo, né? Não é difícil encontrar um prato. E também é super fácil quebrá-lo. Foi por isso que a gente acabou escolhendo esse acessório. Aliás, por exemplo, no Eurohouse, o primeiro espetáculo que nós tivemos, tinha algum acessório? Tinha M&M's. É verdade, tinha M&M's. Então, no primeiro a gente tinha um pacotinho de M&M's e 2 garrafas de água. E tinha também 2 cadeiras, uma mesa e um balde. A gente usou mais ou menos a mesma estética para o segundo espetáculo. No entanto, não era bem uma escolha ou uma decisão do que nós íamos usar. Nós usávamos o que tinha na sala. E no começo nós nem tínhamos dinheiro para montar esse espetáculo. Então a gente realmente usava o que estava à disposição. Na época, inclusive, quando fizemos Eurohouse, esse conceito pareceu muito interessante, porque ao usar uma estética muito precária, uma estética que estava falando justamente da austeridade que os países estavam vivenciando e que nós estávamos vivenciando no palco, dava super certo. Por causa disso, no segundo espetáculo, a gente gostou da mesma ideia. Ter algumas coisinhas no palco, deixar as cadeiras, deixar a música rodando em um laptop simples, apertar o botão com as nossas mãos e por aí vai. É assim que a gente trabalha também no ensaio. A gente usa praticamente uma estética de uma sala de ensaio e no Palmira isso foi levado ao extremo, porque a gente cria um acúmulo de coisas. Tem mais bagunça, tem mais caixa, tem coisa que está escondida, mas que está ali. Esse acúmulo no final, para nós, pareceu algo muito importante. Queria saber quanto tempo foi de ensaio para a criação desse espetáculo e... eu assisti também na estreia aqui de São Paulo e você fala o português em alguns momentos. Claro que por conta de você ser francês, uma língua latina, imagino que na Espanha, aqui no Brasil, você usa o idioma local. Mas como é que isso... Mas você comentou de Bósnia, Croácia, não sei se você realmente vai para lá, enfim, de um país onde o idioma é completamente diferente, se você vai também se colocar nessa posição de risco e interagir na língua local. Já teve experiências ou como é que é essa questão?
Yeah, I think the question of language is really... Sim, essa questão do idioma é muito interessante e ela sempre tem uma pegada diferente em cada local. Por exemplo, o Brasil é o primeiro local que a gente visita em que nenhum de nós fala o idioma local. Isso para nós foi um grande desafio, porque muito do nosso trabalho tem a ver com a interação com o público. Tem a ver com fazer o público sentir cúmplice do que eu estou falando e se identificar com o que eu estou falando. Por causa disso, a gente tem que criar uma certa intimidade com esse pessoal. Por exemplo, o Nasci precisa disso, é muito importante, porque a peça é sobre cultura, acesso ao idioma, acesso a outros idiomas. Por exemplo, na Espanha tudo bem, porque eu falo um pouquinho de espanhol. A gente fez a maior parte do espetáculo sem legendas. Eu falava com o público em espanhol e tentava ao máximo trazê-los para o meu lado, para que eles ficassem bem divididos, pensando, caramba, ele fala a minha língua, eu estou sentindo uma identificação com ele, mas não sei se eu devia estar do lado dele. E quando a gente faz isso com ele, fica muito esquisito, porque ele parece tão legal. Isso é algo que nós temos sempre que manter na cabeça, em todo o país que nós visitamos. Agora, aqui no Brasil, eu sei muito pouco de português, e eu tive que aprender no dia do espetáculo, falando, olha, como é que fala isso, como é que fala aquilo. Também era muito importante para nós definirmos o que nós queríamos traduzir e o que não queríamos traduzir. Em Sarajevo, por exemplo, a gente não sabe como vai ser. Quando nós chegarmos lá, nós veremos como ficará. Mas é complicado, sim. Porque no começo a gente imaginou esse conceito, essa dinâmica com o idioma. Porque o conceito de bárbaro, de barbarismo, é o conceito da pessoa que não fala a sua língua. E isso, em Palmira, é muito potente, é muito poderoso. Ele é o bárbaro. Eu não, eu falo a sua língua. Eu sou o seu igual. It was about... Nós ensaiamos por mais ou menos um ano. Acho que menos, né? Sim, foi mais ou menos um ano, mas com intervalos. Não foi um ano corrido. A gente não trabalhou 365 dias de um ano. Deve ter dado aí uns 6, 7 meses. Ou, na verdade, estão falando que um mês, né? Foi mais ou menos um mês, 30 dias, só que espalhados ao longo de 7 meses. E nesse meio tempo a gente se encontrou, conversou, trocou uma ideia. Até parece que não é ensaio, mas é um tipo de ensaio. No nosso That is tempo, great. Thank you. 1 minuto falta, 2 minutos, Our enfim, que eu uso para agradecer mais uma vez. Bertrand Lescar, Nasci Voltsas, é isso? Voltsas? Muito obrigado, parabenizo, né? Por fim, um belo trabalho, né? Espero que tenha vida longa, Palmira e o próximo que vem. E estamos sempre aqui. Agradeço mais uma vez as pessoas que organizaram essa mostra que é incrível, que já se tornou, né, uma realidade estável. Espero que realmente se imponha. E agradeço em especial o pessoal, né, do Eixo Reflexivo aí, que tornou possível esse espaço tão acolhedor. Ok? E é claro, o Itaú Cultural por nos financiar e ceder o espaço. Ok? Então tenham um bom dia e muito obrigado.